Bolsonaro participou da cerimônia de posse dos presidentes dos bancos públicos em Brasília. Ele prometeu e cobrou transparência em todos os atos do governo. A caminho da cerimônia de posse dos novos presidentes de bancos públicos federais, Jair Bolsonaro já trazia um acordo costurado minutos antes com a equipe econômica. Transparência acima de tudo. Todos os nossos atos terão que ser abertos ao público. E o que ocorreu no passado também. O presidente se referia principalmente ao BNDES, banco que emprestou só no ano passado pelo menos 50 bilhões de reais. Os contratos mais recentes, assinados pela instituição, estão na mira do novo governo. Aqueles que foram a essas instituições, por serem amigos do rei, buscar privilégios, ninguém vai persegui-los. Mas estes atos, essas ações, esses contratos tornar-se-ão públicos. Bolsonaro também reforçou que o investimento da presidência em publicidade será mais técnico e racional. Nós vamos democratizar as verbas publicitárias. Nenhum órgão de imprensa terá direito a mais ou menos naquilo que nós, de maneira bastante racional, viremos a gastar com a nossa imprensa. A imprensa livre é a garantia da nossa democracia. Por fim, o presidente disse por que aposta tanto na nova equipe econômica. Se a economia for bem, teremos mais empregos, o índice de violência diminuirá, a satisfação se fará presente junto ao nosso povo e nós começaremos a viver dias melhores para o nosso Brasil. E por falar em medidas econômicas, assessores mais próximos a Jair Bolsonaro se movimentaram hoje para tentar desfazer o que chamaram de mal-entendido entre o presidente e parte da equipe, por causa dos anúncios feitos na sexta-feira por Bolsonaro que precisaram depois ser corrigidos. Augusto Heleno, por exemplo, da Segurança Institucional, disse que a relação entre o presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes, nunca foi tão boa. E ele acaba ouvindo muita coisa sem ter tempo nem de conferir se o que ele ouviu está valendo ainda. Daqui a 5 minutos muda de novo. É comum isso não é uma novidade de início de governo ser assim, ter alguns desencontros. Não teve rusga nenhuma, nem rusga, nem carrinho por trás, nem tesoura voadora, não teve nada. Eles hoje de manhã se encontraram aí best friends, não tem essa história. O próprio Guedes fez questão de citar o presidente em outro evento, pouco tempo depois. O presidente é um democrata, é íntegro, é patriota, é um homem determinado, é um homem sincero. Ele tem as qualidades de uma liderança efetiva como nós precisamos. Jair Bolsonaro passou o resto do dia em reuniões de preparação para o novo encontro ministerial marcado para amanhã, logo cedo. O novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que o banco vai cobrar juros de mercado nos financiamentos habitacionais para a classe média. E o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, disse que pode vender setores do banco que não sejam lucrativos. Ao assumir o cargo, o novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, deixou claro que não haverá privatização, e sim abertura de capital. Não há privatização da Caixa, nem pensar. O que há é venda, abertura de capital, Caixa Cartões, Caixa Seguridade, Caixa Assets e Caixa Loterias. Guimarães disse ainda que os juros do financiamento habitacional para a classe média serão os praticados pelo mercado. Mas no programa Minha Casa Minha Vida, os juros não vão subir. Ao Jornal da Record, o novo presidente explicou como pretende tornar o banco mais rentável. A venda de crédito imobiliário, o volume é muito grande. Então, o nosso objetivo é fazer isso em 2, 3 meses. Mas, de novo, eu quero fazer 100 bilhões de reais em 4 anos. A gente vai começar com 300 milhões, 500 milhões. Então, certamente, até 31 de março, nós já faremos a primeira venda. Já o novo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, revelou que pode privatizar algumas áreas do banco. As atividades que não têm uma sinergia com o balanço do banco, com o core das atividades do banco,
elas estão passíveis de desinvestimento. O objetivo é sempre maximização de valor para os acionistas. Joaquim Levy, agora à frente do BNDES, prometeu mais rigor na concessão de empréstimos. A gente lá tem um papel de continuar combatendo o patrimonialismo e as distorções que foram verificadas e que são, como disse o ministro muito bem, uma trava ao crescimento do país, à justiça, à equidade. Os discursos do ministro da Economia, Paulo Guedes, e dos novos presidentes dos bancos estatais deixam claro que a gestão das instituições financeiras públicas será pautada nos cortes de custos desnecessários e no combate à corrupção. Ninguém é infalível, erro todo mundo faz. Um investimento dá errado, é da vida, acontece. Agora, a corrupção sistêmica é intolerável e inaceitável. Quem sinalizar onde tem a fumaça antes que pegue fogo tem que ser premiado, porque está protegendo recursos públicos. E a campanha para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado voltou a todo vapor na primeira segunda-feira do ano, hoje. Rodrigo Maia na Câmara e Renan Calheiros no Senado são os favoritos. A legítima linguiça mineira, queijo, pé de moleque e até rapadura. Foi preciso uma sacola grande para levar as iguarias ao presidente Jair Bolsonaro. Tudo parte da estratégia de campanha do deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas, candidato à presidência da Câmara. Oposição ao democrata Rodrigo Maia, Ramalho promete apoio às reformas, mas pede a não interferência do Planalto na disputa. E afirma que acordos de cúpula não vão funcionar na nova Câmara. Quando você faz o acordo com 10 ou 12 pessoas, você faz uma panelinha. E a minha candidatura é para acabar com essa panelinha. É colocar com que 513 deputados possam participar do debate. Baixo clero, nunca mais. Agora será um clero só. Maia segue como candidato favorito, articulando apoios nos bastidores, com a promessa de cargos na mesa diretora. Depois do PSL, PRB e PSD, amanhã será a vez do PR declarar apoio formal à reeleição de Rodrigo Maia. Em troca, assumiria uma das 4 secretarias da mesa. O democrata, que já esteve em São Paulo e Goiás, hoje fez campanha no Nordeste. Entre uma dezena de candidatos avulsos em disputa, a oposição tenta viabilizar a candidatura de Marcelo Freixo, do PSOL, como alternativa para os insatisfeitos. Já a eleição para a presidência do Senado pode estar nas mãos do ministro Dias Toffoli, presidente e plantonista do Supremo Tribunal Federal, durante esta primeira fase do recesso do Judiciário. Ao Jornal da Record, Dias Toffoli declarou que até o final desta semana deve analisar se a votação para a eleição do presidente do Senado deve ser aberta ou secreta. O ministro deverá julgar recurso do MDB e do Solidariedade contra a decisão do colega Marco Aurélio Melo, que determina a votação aberta. A casa pode desobedecer a decisão judicial e manter a votação secreta. A alegação é que trata-se de questão interna de um poder que tem autonomia perante o judiciário. Se Toffoli cassar a decisão de Marco Aurélio, essa será a segunda vez em menos de 2 meses que o ministro derruba uma determinação do colega. Mas a tendência é que o presidente do STF acate os argumentos do recurso apresentado por MDB e Solidariedade. O voto secreto favoreceria a candidatura de Renan Calheiros, que se movimenta intensamente numa campanha de bastidores, pregando a necessidade de independência do Senado em relação ao governo Bolsonaro.